Agências reguladoras alertaram para que o fato do corte de recursos poder ameaçar agora a fiscalização de áreas estratégicas no país. Energia, transportes, mineração, aviação e recursos hídricos estão entre os setores que podem ser afetados com esses cortes. Esse é o assunto para o Davi Zilbenstein, que é o nosso colunista aqui do CNN Infra, que já está aqui com a gente ao vivo. Davi, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia quem nos assiste. Davi, vamos lá, né? Quando se fala de cortes orçamentários na agência reguladora, o debate, obviamente, costuma geralmente ficar restrito, né? Essa questão da fiscalização. Mas, na prática, o fato é que o efeito econômico pode ser muito mais amplo pelos últimos debates que a gente tem acompanhado. Quanto custa para um país hoje ter reguladores funcionando abaixo dessa capacidade, justamente em um momento em que atrair investimento privado em infraestrutura é algo tão importante, né, para a saúde da nossa economia? Olha, Débora, acho que você foi no ponto, porque as pessoas normalmente, como você mencionou antes, normalmente as pessoas associam sempre uma fiscalização, por exemplo, de uma agência de eletricidade, ou de um posto de gasolina, ou da qualidade de uma estrada. Claro que isso é muito importante e está sendo bastante afetado. O que é importante é contextualizar o papel de uma agência reguladora, por que ela existe, na realidade, indo bem na raiz do processo. Uma agência reguladora ela é necessária quando você quer atrair investimento privado, ou seja, quando você quer atrair principalmente no setor de infraestrutura. O que faz uma agência reguladora? Ela promove uma licitação, que é uma demanda constitucional, uma obrigação constitucional, quando você faz uma concessão de serviço público, seja de uma hidrelétrica, seja de um poço de petróleo, seja de uma linha de ônibus, você tem que, necessariamente, constitucionalmente, ser obrigado a fazer uma licitação. Essa licitação gera um contrato dessa concessão, que é uma relação contratual entre o poder público e o agente privado, normalmente, pode ser estatal, mas normalmente o agente privado. Então, e quem faz a gestão desse contrato é a agência reguladora. Então, quando você tem uma agência reguladora enfraquecida por conta de orçamento, por conta de falta de pessoal, por conta de falta de estrutura, você enfraquece a capacidade do país de atrair investimentos. Por dois motivos. Primeiro, porque ela não tem condições de elaborar esses contratos, de acompanhar, de fiscalizar. E segundo, gera uma insegurança muito forte em relação a quem vai investir no país. Então, como você mencionou, quer dizer, o custo para a sociedade, ele é difícil de você medir, porque ele, na realidade, você está evitando investimentos futuros. Quer dizer, o custo maior é a falta da expansão, por exemplo, de uma rede elétrica, a falta da qualidade da fiscalização do combustível que você abastece num posto de combustível. Quer dizer, a ANP, por exemplo, está sofrendo muito em relação a isso. No caso da ANEEL, na eletricidade, ela tem um problema sério também de pessoal e de capacidade financeira para fiscalizar. A gente vê o que acontece nas grandes cidades em relação ao atendimento de serviço público de energia elétrica. Então, isso aí é muito sério em dois motivos. Primeiro, diretamente para o consumidor, no dia a dia das pessoas. A ANAC, por exemplo, a Agência de Fiscalização Aérea, ela está tendo problemas também na questão de formação de pessoal, na contratação de pessoal, e nós estamos tratando de segurança do setor aéreo brasileiro. E para o futuro, não deixando de lado o presente, mas levando em consideração o futuro, para o futuro a gente tem assim, um momento de muita incerteza em relação a, por exemplo, se eu vou colocar dinheiro no país, é importante que se leve em consideração que o investimento em infraestrutura é um investimento de décadas. Então, você não está fazendo um investimento para ter um retorno daqui a 2, 3 anos. Você está fazendo um investimento que vai durar 30 anos. E a agência não é um agente do governo, é um agente de Estado, ou seja, os governos vão passar e o contrato de concessão vai ficar. Então, você precisa de um órgão que tenha robustez na qualidade do seu trabalho. Para ter essa robustez da qualidade do trabalho, você precisa de recursos. E os cortes têm sido muito intensos e nos últimos anos as agências estão sofrendo muito com isso, e eu acho que a gente corre um risco muito sério em termos da infraestrutura e principalmente para a economia em geral do país. Já tem a situação aqui no Brasil, né, de juros alto, bastante elevado, e aí o Brasil acaba enfrentando, né, de um lado esse custo de capital elevado por causa dos juros e do outro agora
essa situação com as agências. Se a gente acrescentar uma percepção de maior fragilidade institucional das agências, existe o risco, na sua visão, Davi, de os projetos de infraestrutura passarem a exigir um prêmio de risco ainda maior para poder atrair investidores? Com certeza. Quer dizer, o que o Brasil conseguiu, vamos pegar, as agências foram criadas em meados dos anos 90 do século passado, né? A lei que criou a ANEEL, por exemplo, é de 97, início de 97, da ANP final de 97, ou seja, final dos anos 90. A partir dali é que você criou as condições de ter um movimento de capital privado, seja ele nacional, seja ele estrangeiro, exatamente onde o Estado não tem mais capacidade financeira e, principalmente, tem que se definir qual que é a prioridade do Estado. Não é prioridade, prioridade é a saúde, prioridade é a educação, prioridade é a melhoria da qualidade do ensino, não é fazer hidrelétrica, não é construir estrada e não necessariamente só a Petrobras, por exemplo, perfurar poços de petróleo. Então, essa percepção de risco que você menciona, ela cresce muito quando você... o teu interlocutor, que é a agência reguladora, ela perde consistência em termos de qualidade, porque você sofre com perda de pessoal, com não reposição das pessoas, você perde com a incapacidade de fiscalização e você perde, de uma maneira geral, com uma falta de perspectiva de futuro, ou seja, um contrato de concessão, ele é como eu falei antes, ele é uma relação entre duas partes, né? Entre quem investe e quem concede. A partir do momento que você fragiliza a execução desse contrato, você fragiliza também essa percepção de futuro. E quando você vai, e a gente vai precisar, o Brasil precisa muito na infraestrutura, a gente precisa avançar mais, por exemplo, na área de saneamento, que teve um processo de mudança no marco regulatório de saneamento. A gente está vendo a quantidade de investimentos na área de saneamento e você precisa ter um interlocutor que prevaleça sempre acima dos governos, que possam perpassar o tempo ao longo de décadas, que é o tempo de um contrato. Então, eu diria que é muito ruim o que está acontecendo agora. Eu acho que o governo deveria olhar com mais cuidado os impactos em relação a isso. Talvez no curtíssimo prazo a gente não perceba. Talvez a gente perceba. Vou dar um exemplo de curtíssimo prazo. Por exemplo, o programa de monitoramento de combustíveis da ANP, que é o que garante e vem garantindo ao longo dos últimos muitos anos já, que o que a gente tinha no passado, todo mundo dizia meu carro parou por problema de sujeira na gasolina, de má qualidade da gasolina. Isso eu diria pode existir residualmente, mas é uma coisa que foi muito sucesso, o Brasil conseguiu eliminar esse tipo de problema. Agora, a partir do momento que uma agência, uma ANP, perde capacidade de continuar esse monitoramento, a gente tende a voltar ao que era antigamente. Isso vale para a eletricidade, isso vale para a qualidade das estradas, enfim, vale para praticamente todos os serviços públicos concedidos. Então, eu diria que o governo deveria olhar com muito cuidado o que está acontecendo agora em relação às agências reguladoras. Só para a gente amarrar aqui o nosso papo, Davi, em muitos países a autonomia financeira das agências é vista como uma condição, né, para uma regulação eficiente. Você acredita que o modelo brasileiro talvez precise evoluir para mecanismos que reduzam um pouco mais essa dependência dessas oscilações orçamentárias anuais? Sim, com certeza. Eu acho que talvez um modelo que funcionou muito bem, funciona há 30 anos no Brasil. A gente está falando das datas, é um modelo que funciona há 30 anos. Mas, efetivamente, é o que você falou, a autonomia financeira talvez seja o ponto mais frágil hoje na questão das agências, ou seja, a autonomia financeira é necessária para evitar exatamente, primeiro, que quando haja cortes de orçamento, as agências sejam mal preparadas. E não estou falando deste governo, estou falando de governos em geral, é uma maneira de governos, de alguma maneira, operarem um pouco uma influência que não deveria exercer sobre as agências reguladoras. E eu acho que existe até um projeto em tramitação no Senado, que eu acho que é muito importante, exatamente dando essa questão dessa autonomia financeira como uma condição para você ter efetivamente agências reguladoras autônomas, independentes e que possam garantir, independente de qualquer governo, a qualidade dos contratos de concessão no país. Perfeito, Davi Zilberstein, eu quero muito agradecer sua participação aqui com a gente, colunista da CNN Infra, bem-vindo sempre e até uma próxima. Obrigado, Débora, um abraço. Até mais.